corintianos no final de semana, que é a possibilidade do Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, comprar o Corinthians, gente. Ô Silvestre, que história é essa? Isso é fato ou é boato? Não, é fato porque ele falou lá pro pessoal do Charla Podcast, nessa mesma entrevista, se eu não me engano, em que ele cita Neymar, falou de tantos assuntos importantes. O Ronaldo, quando questionado a respeito de uma possível SAF do Corinthians, demonstrou interesse. Seria o primeiro da fila a tentar fazer negócio com o Corinthians, pelo tamanho do Corinthians. Lembrando que o Ronaldo teve uma participação incrível no Corinthians em 2008, 2009, quando ele voltou a jogar futebol mesmo acima do peso, arrebentou, deixava todo mundo no chinelo, foi campeão paulista, fazendo cada golaço, campeão da Copa do Brasil no Paulistão, ganhou do São Paulo na final. Na Copa do Brasil foi campeão em cima do Internacional, gols decisivos. Naquele período, o Ronaldo, associado até à diretoria, ajudou nos negócios do Corinthians, a melhorar, por exemplo, o CT, trazer patrocinadores, angariar valores também para melhorar a estrutura do Corinthians. E quando questionado nesse bate-papo de podcast que vai entre aspas, ludibriando o entrevistado, vai deixando o entrevistado bem confortável, numa possibilidade, o C não joga, mas caso o Corinthians se transforme numa SAF, coisa que não é cogitada aqui internamente, pelo menos em larga escala por enquanto, o Ronaldo é o primeiro da fila. Fala aí, Fenômeno. Cara, o dia que o Corinthians decidir fazer a SAF, eu sou comprador, cara. Eu arrumo dinheiro no mercado. Eu sou comprador e vou adorar fazer. Vou adorar envolver o torcedor. A gente tem um tesão enorme de trabalhar esse marketing, né? Tá louco. Resolve a dívida do estádio. E aí é só olhar pra frente, cara, com um orçamento grande, porque o Corinthians fatura dinheiro. Sim. Fatura bem. E organizado vai faturar mais ainda, né? Só para deixar claro, o Corinthians não está se transformando em SAF. Em caso de, o Ronaldo levanta a mão e é o primeiro interessado a eventualmente comprar a SAF do todo poderoso Timão. Corinthians, que vive um processo político complicado, com impeachment ainda congelado no Conselho, foi aprovado no Conselho a votação, a data da votação ainda está congelada, aguardando aí uma questão de segurança da cidade, porque alguns conselheiros foram ameaçados no dia da votação. A coisa ainda está no Conselho, a questão do impeachment, os conselheiros têm que decidir a favor ou contra o impeachment. Se o impeachment for aprovado no Conselho numa data ainda a ser definida, os sócios aqui do clube, da sede social do Corinthians, no Parque São Jorge, ainda têm que validar a votação dos conselheiros. Então o Corinthians está num outro processo, mas em caso de SAF, o Ronaldo, que já ajudou muito o Corinthians, como eu disse, quando jogou aqui em 2008, 2009, ajudou dentro e fora de campo, o Ronaldo Fenômeno se interessa, Michele. Ele já comprou um time, já vendeu o time, então ele, né, o Cruzeiro... Ele comprou e vendeu, ou seja, não conseguiu gerir, né? Não conseguiu levar adiante. Mas ele vendeu por mais, né? Tudo bem, mas então ele desistiu de fazer a administração do que ele comprou e preferiu vender... Valladolid e o Cruzeiro. E pelo jeito as duas situações não deram muito certo, né? E... Acho difícil a torcida deixar vender uma coisa, Michele, eu acho que é ter o dinheiro suficiente para comprar o que você quiser no mundo. Outra coisa é você ter capacidade de gerenciar tudo aquilo, de ser o líder daquilo e administrativamente conseguir fazer as coisas que tem que ser feitas. Quando ele viu o calo apertando no Cruzeiro, deu a chance de vender, vendeu. Se ele acreditasse naquilo, mesmo com dinheiro, falou, não, eu comprei, eu não preciso de dinheiro, eu comprei porque eu quero, então eu vou fazer do Cruzeiro a minha potência. Não era esse o intuito, mas não sei, podia até ser o intuito, mas quando ele viu uma oportunidade de vender, ele optou pelo dinheiro e não pelo trabalho, pelo projeto, pelo planejamento. Então eu acho assim, o Ronaldo é um grande ídolo do futebol brasileiro dentro de campo, um dos maiores que eu vi na minha vida, mas fora de campo. Ele faz os seus negócios, é um dinheiro que não tem fim, que não acaba mais, então mesmo se algumas coisas não dão certo, ele não sente, começa outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e beleza, e toca o barco e o Ronaldo sempre vai ser o fenômeno, pelo que ele fez em campo. É isso aí, concordo. E outra, Michele, se o Corinthians decretar, lá na frente, SAF, quem que não vai querer comprar o Corinthians? Não, vai ter fila. Aí vai ter fila, tem que fazer um leilão. Exatamente.
Os mais novos reforços estão na área. E, por favor, entendam. O Corinthians é assunto sério para muita gente. Mas para eles não passa de uma brincadeira. Ainda que brincar de Corinthians está entre as coisas favoritas dessa duplinha. Como é que o Mendes comemora? E a palminha do Timão eu? Como é que é? Tem um vídeo rolando na internet que você talvez tenha visto. São Vitória e Caetano pedindo pro pai colocar na TV a torcida corintiana cantando o Poropopó. Eles começaram a pedir pó-popó, pó-popó. Eu achei que era galinha pintadinha. Na hora que eu fui mudar, eles, não, pó-popó, pó-popó. Ah, era o vídeo do pó-popó da torcida. Eles ficam tão empolgados que vão buscar a irmã Donata no quarto. Filmei, postei. E aí começou muita gente falando, nossa, posta mais, leva eles no estádio. Dá uma camiseta pra eles. Começou a marcar o Corinthians, a Gaviões, as torcidas. Se você reparar bem, nessa entrevista temos 4 pessoas de preto e uma de branco. Ainda coloquei um branquinho básico só pra não colocar verde. Eu sou palmeirense. Aí hoje eu tô começando a ficar feliz quando o Corinthians fica feliz, quando o Corinthians ganha, porque meu marido fica feliz. Seus filhos? Meus filhos estão começando a entender, ficar felizes, né? Vocês viram o que aconteceu? É sempre assim. Acaba o Poropopó e já começa. Mas... O vídeo da torcida corintiana tem umas 112 mil visualizações, das quais talvez 100 mil é daqui de casa. Porque o dia inteiro é esse vídeo. Gente, a real é que Lucas e Gabriela estão criando em casa um bando de louquinhos. E se os pais não estavam loucos antes, dá pra entender se estiverem agora, porque a Donata tem 5 anos e os gêmeos 2. Então pra essa entrevista rolar, não foi exatamente fácil. Não, minha garrafa não. Vocês quebraram minha garrafa. Eu vou sentar em cima de você, então. Ai, caê. A Dodô segurou com o pé. E nessas horas o Poropopó também ajuda. Sim, Ajuda. Um momento como esse, se a gente coloca o Poropopó agora, dá 1 minuto, tem 48 segundos o vídeo, dá 48 segundos de descanso. Vou pegar. Ó. O vídeo que viralizou das crianças está com umas 114 mil curtidas e mais de 4 mil comentários. Lucas, você assiste o Globo Esporte, né? Então você sabe que o Fred, se tem uma coisa que ele gosta, é ler o comentário do pessoal e reagir aos comentários, né? Vamos dar uma lida nos comentários do vídeo que acabou viralizando? Esse aqui é muito legal, ó, da Marisa, né? Moço, se juntar a pessoa mais rica do planeta com você, ela vai se sentir pobre. Deus abençoe teus nenéns, cara. Amém. Marisa, né? Marisa. É isso aí, cara. É uma riqueza, né? Leva eles no estádio e grava, pelo amor de Deus. Vamos levar. A gente vai levar eles no estádio e vamos gravar, ver se eles pulam para o popó lá. O Gabriel mandou bem aqui. Eu quero que meu filho venha com essa atualização. Muito bom. Vem de fábrica, viu? Corintiano falam que não vira, nasce já. E o Fred vai dançar o Poropopó? Ah, cara, se você pedir com jeitinho, vai que, né? Ô, Fred, não é nem por mim, é pelos meus filhos. Dança o Poropopó aí pra eu ver. É, Fred. De jogador contestado a goleador. O Yuri Alberto foi o artilheiro do Brasil em 2024 e segue decidindo os jogos para o Timão na atual temporada. Se liga. Yuri Alberto marcou 31 gols no ano passado. Foi o artilheiro do Brasileirão e do futebol brasileiro como um todo. Centroavante, muitas vezes contestado por torcida e mídia, atravessou uma crise existencial no primeiro semestre da última temporada. Foi parar até na terapia por críticas e ofensas que recebeu. Teve fé e deu a volta por cima. Recuperado mentalmente, potencializado com a chegada de Memphis Depay e municiado por Rodrigo Garro, tornou-se decisivo. Cara, aquele pensamento que eu tinha no ano passado de querer sair, de querer ir embora, acho que graças a Deus saiu, eu tô muito feliz aqui. Se tiver de acontecer, acho que vai acontecer da forma como eu falei, só se for positivo pro clube. Então tô muito feliz, não sei como é que vai ser. Chegando essas propostas, a gente pode também pensar em alguma renovação, não sei, vou conversar com o pessoal depois, mas eu tô muito feliz aqui. Pô, cara, eu quero dar muita alegria para esse torcedor e a gente sabe que esse ano a gente quer conquistar alguma coisa, cara, e isso é o que mais, que nem o Garro teve uma boa proposta também e quis ficar porque quer ganhar títulos, então a gente vai atrás desse grande objetivo.
Artilheiro do Timão nos clássicos da atual temporada. 5 gols no Paulistão, tudo diante dos grandões, dos maiores rivais. Contra o Santos na fase de grupos e também na semifinal. Além do gol da vitória do Coringão no primeiro derby da decisão, dentro do Allianz Parque. Pode até ter sido o gol do título, vai saber. No século, Yuri Alberto só perde a artilharia em clássicos com a camisa alvinegra para 2 caras, Jô e Danilo, que fizeram 12 cada um. Yuri tá na cola com 11 tentos assinalados. Está na cola também de Romero, o goleador máximo da Neoquímica com 42, contra 39 do Yuri Alberto, que segue na briga. Se na janela passada quase vazou do Parque São Jorge, aparentemente acertou ao mudar de ideia, para o bem dele, do clube e da fiel torcida. O dia do Fico aconteceu aqui na TV Gazeta, em primeira mão, durante a 21ª edição do Troféu Mesa Redonda. Fica no Corinthians? Sim. Opa! Essa... Olha lá, Hugo! Pera aí! O Hugo ficou felizão nesse Comemorou dia. com um gol, Comemorou muito. Dá pra ver que tinha motivo, né? Como é legal ter uma equipe unida. Bom, vamos agora falar do Memphis Depay? O atacante Memphis fez gol ontem com a camisa da Holanda, mas o resultado não foi o esperado pelo jogador do Corinthians. E o Silvestre está na área e vai explicar. Boa noite, Silver. Como é que foi o desempenho do Memphis ontem? Tudo bem, Michele? Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, Memphis Depay, após quase um ano afastado da seleção holandesa, foi convocado pelo Koeman, que veio ao Brasil acompanhar jogos dele na Neoquímica, treinamentos no CT Joaquim Grava. O Memphis retornou à Laranja Mecânica para esses jogos de quartas de final da Liga das Nações, envolvendo a Holanda e a Espanha. Vestiu a camisa 10, foi titular no jogo de ida na Holanda. Ele teve uma participação discreta, atuou até mais ou menos os 40 minutos do segundo tempo, não deu assistência, não fez gol, mas no jogo de volta ontem na Espanha, ele teve uma participação muito melhor, muito mais intensa, tanto que cavou um pênalti que para mim não foi, mas cavou, chamou a responsa e converteu a penalidade com maestria, fuzilando o goleiro espanhol. Memphis Depay, junto à imprensa holandesa, divide opiniões nesse momento, mas os números dele com a camisa laranja são sensacionais. Ele já era e continua sendo o vice-artilheiro da história da seleção holandesa, só que agora ele cresceu nos números, né? Foi para 47 gols, está apenas a 3 do maior artilheiro da história da Holanda, que é o Van Persie. É uma questão de tempo para o Memphis ultrapassar o Van Persie. Memphis Depay retorna da Europa em jatinho particular e é aguardado aqui no Corinthians para reapresentar-se amanhã, iniciando assim o trabalho dele junto com os demais companheiros de time para a finalíssima do Paulistão, quinta-feira à noite na Neoquímica Arena. Além do Memphis, que deve se reapresentar amanhã, outros 4 jogadores a serviços das seleções respectivas aí que disputam eliminatórias sul-americanas. Esses 4 jogadores só devem chegar para o treinamento na véspera do jogo, na quarta-feira. Estou falando do Félix Torres, do Martínez, do Carrilho e também do Romero, que segundo o Corinthians voltará de carona no mesmo avião que trará o Richard Rios, porque os dois se enfrentam amanhã à noite na Colômbia, no confronto entre a Colômbia e o Paraguai, Michele. Memphis Depay volta, mas jogou muitos minutos. A preocupação é com relação à questão física. No jogo de ontem, por exemplo, ele foi até a prorrogação. Foi substituído aos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Bom, jogou, aquilo ali foi pênalti? Não, imagina. Hã? Imagina. Na Europa eles têm um pouco essa mania, né? Quando o árbitro de campo marca, aí tem meio que um código de ética lá, que para o VAR chamar tem que ser um negócio muito escandaloso, senão eles deixam a interpretação do árbitro de campo prevalecer, né? É muito menos intervencionista do que o VAR daqui, que chama mais do que deveria. Mas não foi pênalti. Agora, em relação ao Depay, o Memphis Depay,
Ele vai voltar. Essa história de cansaço, o jogo é só quinta, né, gente? Hoje é segunda. Então, Volta de avião. volta de avião particular, vai ser muito bem tratado. Volta dormindo. Deve ter massagem no avião. Chega aqui, descansa, dorme, come bem. Você acha que hoje, sendo segunda-feira, na quinta, ele vai estar cansado pelo que ele fez ontem? Eu quero saber do pelo amor de jogador, Deus. o fuso horário. E aí, Não Miller? tem nada a ver. Não? Nada. Pelo amor de Deus. Mas veio no avião, ali, sentado. Tá vindo de busão, tá vindo de avião. Tá de avião? Mas tem cama no avião dele? Deve ter, acho que né? tem. Os dois jogos, os 2 pênaltis marcados ontem não existiram. Não existiu? Não existiu. Ele caiu sozinho? O que foi? Não, o jogador da Espanha também cavou um pênalti que não existiu. O árbitro deu, né? Como o Xará disse, o VAR lá não se mete. O árbitro marcou o pênalti que não existiu, assim como esse pênalti no Depay, que não foi nada. A Espanha eliminou a Holanda Dos do Depay. pênaltis. Né? Dos Então tá pênaltis. fora, Mas a Espanha é melhor. mais forte. É mais forte. Nations League, isso é bom pro Corinthians. Não vai chamar mais ele. Mas tem, Agora vai ter mais tempo pra jogar. eliminatórias, né? Não sei. Salve, salve, corintiano, bem-vindo. Tá chegando a hora aí do grande clássico, a grande final entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, jogo de volta, jogo em casa, e o Corinthians está ganhando o jogo por 1-0. Então sai na frente, depende de um empate, um simples empate, para o Corinthians finalmente ser campeão paulista, voltar a ser campeão aí, depois de alguns anos, aí um período de jejum. O Corinthians precisa levantar o caneco, precisa levantar uma taça, galera. E depois disso, vai continuar a jornada aí pelos campeonatos. O Corinthians vai jogar o Brasileirão, a Copa do Brasil, Milionária e também a Sul-Americana. O Corinthians que caiu num grupo aí relativamente fácil. É a chance do Corinthians levantar o caneco internacional aí da Sul-Americana, que é um título que o Corinthians não tem. E a notícia do dia é que o Yuri Alberto pode bater as 2 marcas pelo Corinthians em derby decisivo. Olha aí o Yuri Alberto, que ano passado foi o artilheiro do Brasileirão e o artilheiro do Corinthians, o maior artilheiro do ano, né? O artilheiro do ano foi o Yuri Alberto, que ressaltou sair do Corinthians aí, estava pensando, mas no fim das contas decidiu ficar e fez a melhor escolha em ter ficado no Timão, que esse ano já começou voando, vai voar mais alto ainda, vai receber propostas até o final do ano, com certeza, de times grandes, mas pelo menos não vai sair para times, digamos assim, secundários da Europa, né, galera? Se sair, vai ser aí para um Real Madrid, um Barcelona, algum time da Premier League, um time de ponta, né? Ou o alemão, quem sabe, vamos ver. Só o tempo vai nos dizer, mas o cara tem potencial. E vamos ver as tabelinhas aí da artilharia do Corinthians no século XXI contra o Palmeiras. Romarinho está ganhando aí com 5 gols e o Yuri Alberto está empatado com o Roger Guedes com 4 gols. Se fizer um gol agora na final, já passa o Roger Guedes e empata com o Romarinho. Se fizer 2, passa o Romarinho. Artilharia do Corinthians em clássicos no geral. O Yuri Alberto está em terceiro lugar com 11 gols, só perde para o Danilão e para o Jô com 12 gols. Porém, está um golzinho aí dos dois. Artilharia do Corinthians no século XXI. Aí é uma coisa mais ampla. O Yuri Alberto está aí com 64 gols em terceiro colocado, em terceiro lugar, atrás apenas de Jô com 65 e o Romerinho, nosso Romero paraguaio, e aí o cavalo paraguaio Romero com 66 gols, ou seja, se o Yuri Alberto fizer 2 gols, já assume a artilharia do Corinthians no século. E a artilharia na Neoquímica Arena, todo mundo sabe aí que o Romero, há um bom tempo aí, há muitos anos aí já está liderando essa tabela aí com 42 anos. Logo depois vem o Yuri Alberto com 39, então faltam 3 golzinhos para o Yuri Alberto passar. O Romero também tem tudo para passar. E a gente não pode esquecer que o Romero ainda é nosso, né, galera? O Romero está jogando no Corinthians, ele é subestimado no Corinthians, assim como o Yuri Alberto foi subestimado no ano retrasado, por exemplo. Mas são 2 atacantes de ouro aí que, ao lado do Memphis Depay, tem tudo para brilhar muito no Corinthians e conquistar muitos títulos no Corinthians. O primeiro dele vai ser na quinta-feira contra o Palmeiras. Você acredita? Comenta aqui abaixo, curta, comenta e compartilha e vai Corinthians!